A tecnologia pode ter nos trazido uma infinidade de coisas. Nossa conversa, por exemplo, não estaria acontecendo sem a tecnologia, não com esta facilidade. Só que, ao mesmo tempo que nos abriu um novo mundo de conexões e possibilidades, a revolução da informação nos roubou algo muito importante: o foco. Como podemos treinar nossas mentes para sermos mais eficientes? Já foi dito que o principal ativo do futuro, uma das características mais desejadas do mundo que está à nossa frente, é o ser humano com capacidade de foco. Nós sabemos que no sentido de comportamento, o foco é a capacidade de ficar em uma ideia, um ponto, um objetivo, e a partir daquele ponto só se desviar dele se ele apresentar uma solução ou tiver tido início, meio e fim. Foco é a capacidade de levar uma tarefa ao fim. Foco é a capacidade de manter uma linha em uma conversa. Foco é começar um texto e terminá-lo dentro do previsto. Foco é a capacidade que eu tenho de não me desviar da meta original. Foco tem muitos significados, mas talvez a gente viva a era mais grave da falta de foco. Por quê? Nunca tivemos tantos estímulos. Nunca tivemos tantas coisas ao nosso redor, especialmente celulares, que trazem músicas, imagens, mensagens. Eu estou ali ouvindo uma música e entra uma notificação e eu vou ver, é de uma rede social e a minha foto foi vista. Isso se transformou hoje em uma verdadeira doença. A falta de foco se transformou hoje em uma característica em um mundo no qual tudo está sendo desviado a todo instante. E assim as pessoas não conseguem manter uma linha reta. Você possivelmente já pausou este vídeo uma ou mais vezes para conferir uma mídia social. Seu celular provavelmente já te mandou 2 ou 3 notificações, e talvez o vídeo até já tenha sido interrompido por uma propaganda. A quantidade de distrações e obrigações que temos, a quantidade de informações que precisamos absorver, a batalha que as mais diversas mídias estão disputando pela nossa atenção hoje em dia, faz com que o desafio de manter o foco seja cada vez mais difícil. Vamos fazer algumas distinções. Às vezes o aluno, eu tenho uma longa experiência como professor, às vezes o aluno está na sala de aula distraído, olhando para lá e para cá, não presta atenção. E os professores começam a dizer, ele não tem interesse, ou ele tem déficit de atenção, ou ele tem um transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Às vezes não. Às vezes apenas a aula é chata. Às vezes apenas o tema não interessa e essa distração de um aluno não é de fato uma doença, mas uma reação natural, algo que não o interessa. Você já deve ter notado conversando com alguém ou ouvindo alguém que quando a conversa não nos atrai, começamos a olhar para o lado, olhar para o relógio, a ficarmos impacientes. Isso não necessariamente é alguma doença, um déficit, algum transtorno. Isso é apenas a realidade de que aquilo não me interessa, aquilo não atrai minha atenção. É doloroso reconhecer, mas por vezes ou somos chatos falando com os outros, ou por vezes os outros são insuportáveis quando falam conosco, por vezes o filme é desagradável, por vezes o livro é algo que não me interessa de verdade. E graças a isso, não estamos falando de falta de foco, mas falta de interesse. Bem, eu não me refiro a isso. Eu me refiro àquelas pessoas que genuinamente querem ler um texto e gostam do texto, mas começam o primeiro parágrafo e perdem a atenção. Eis que no meio do texto começam a ver no celular outras coisas. E estão olhando o celular quando voltam ao texto e de repente há uma notificação, e aí levantam e já não lembram por que é que levantaram, em que parte estavam do texto, e se já leram aquela página ou tem que ler novamente. Ouvem uma conversa e têm um genuíno interesse na conversa, mas não conseguem se recordar do que estava sendo dito, porque enquanto alguém falava, a pessoa ficava distraída. Existem 2 caminhos para este caso. O primeiro é que se for uma questão repetitiva, você realmente gostaria de prestar atenção, o tema lhe seduz, mas tudo lhe distrai, seria bom procurar um profissional. Só um profissional pode lhe dizer se é uma questão passageira ou é uma questão grave. E, acima de tudo, só um profissional muito gabaritado pode achar, se é o caso,
Se você apresenta um transtorno ou um déficit específico, se você tem transtornos ou déficit em relação à atenção ou hiperatividade, que você possa ser então medicado. Mas isso não pode ser espontaneamente, tem que ser com o auxílio de um profissional. Nesse caso, eu recomendo vivamente, como eu tenho uma doença, eu vou a um médico. Se eu tenho uma questão psíquica estrutural relativa ao foco, eu devo procurar também um médico, no caso um psiquiatra, que pode me recomendar tanto a medicação, como pode me recomendar um acompanhamento psíquico com um psicólogo, com um analista, um terapeuta e assim por diante. Depois de medicada e controlada, e até mais importante do que isso, depois de realmente admitir o problema, a vida de uma pessoa com este tipo de situação se torna muito mais tranquila e focada, porque você começa a fazer um esforço consciente para eliminar isto da sua vida. Agora, se você realmente não consegue focar e já descartou possíveis diagnósticos, esta é a sua chance de aprender de verdade. E o mais fascinante de tudo é que o processo é simples. Confira. O primeiro passo, eu tenho que reeducar a minha atenção. Por quê? Porque a minha atenção foi educada para as notificações do celular. O celular produziu, por exemplo, um mecanismo psíquico. E esse mecanismo psíquico faz com que a cada notificação meu cérebro se distraia. E meu cérebro vicia nas notificações. Se eu tenho o desejo de ler um texto, eu vou estabelecer, é uma sugestão ampla, 5 minutos durante os quais o celular estará desligado, 5 minutos durante os quais eu ficarei naquele texto, com régua e lápis na mão, lendo atentamente aquele texto. E eu vou colocar um alarme, eu vou colocar um controle para que depois de 5 minutos, atentamente naquele texto, eu possa dizer o que eu li, como eu li, qual é o meu objeto. E se eu conseguir, é sinal de que eu posso treinar mais 10, talvez. Lavo o rosto, respiro fundo e vou mais 10. 15 minutos de foco sobre uma leitura, creiam-me, hoje em dia, especialmente para quem é jovem, uma grande conquista. Mas para isso eu tenho que afastar as distrações. Não coloco música, não ligo a televisão, desligo o celular, evito notificações e vou treinar de novo o meu foco. O foco é uma escolha. Escolher focar é abrir mão do infinito de estímulos e possíveis recompensas da vida cotidiana em busca de um único objetivo: manter-se nisto o máximo que conseguir. Quantas vezes você está escolhendo realmente focar? Realmente se dedicar a algo até que seja realmente capaz de fazer aquilo com maestria? Saiba que o sucesso e a maestria só são alcançados por aqueles realmente dispostos a abrir mão dos prazeres de curto prazo em prol da dedicação para o objetivo de longo prazo. Não que isso seja fácil. É impossível focar com as redes sociais dizendo que a sua foto foi curtida. É impossível focar. É impossível estabelecer que uma luz vá para aquilo que você quer, o foco. Se você coloca televisão, está comendo, conversando com alguém, vendo uma janela que se abre para uma paisagem interessante. É impossível focar. Eu preciso focar em algo. E este é um treinamento. Eu diria que é uma reengenharia de vida. Que você ligue uma série e você decida que você vai ver aquele capítulo daquela série, bem concentrado, sem interromper. Terminou aquele capítulo, terminou aquele desliga, respira, pensa no que você viu, vá ao banheiro, olhe as notificações, olhe tudo o que aconteceu de fundamental no mundo. Então volte, se quiser, veja outro capítulo. Esta é uma questão que me marcou. O quanto estamos realmente aproveitando dos nossos momentos de lazer? Quanto estamos aproveitando a vida, ao invés de procurar, como viciados, pelo próximo pico de estímulo de uma notificação, de um scroll na tela, pela próxima dose de conteúdo não relevante? O foco é uma escolha, o foco é uma opção, o foco é uma entrega para uma tarefa. E por que ser focado? Você vai ler melhor, você vai ver melhor sua série, você vai prestar atenção em uma conversa, você vai aprender a entrar em um tema e ficar nele, e ficando nesse tema bastante tempo, para que você possa repetir
pensar, traduzir o que você quer e ficar uma pessoa mais atenta, mais eficaz e eu diria até menos cansada, porque parte do nosso estresse é ir de um ponto ao outro sem levar nada adiante. Existem outras formas de treinar o foco? Sim, existem. Existem diversas formas de você se tornar mais presente no momento atual da sua vida, mais focado e eficiente. Meditação é uma delas, porque ela permite que você acalme os pensamentos e consiga estar mais ciente dos seus arredores. Estudos de longo prazo também ajudam, assim como comentamos no vídeo com uma história pessoal. Eu tive uma escola de concentração na minha vida que foi o piano. Quando você tem 7 ou 8 anos, você estuda 15, 20 minutos e é um inferno. Aquele tempo não se acaba. Conseguir meia hora de uma criança estudando é extraordinário. E aí você estuda 3, 4 anos, você já tem 10, 11, 12, você passa a estudar 1 hora por dia. E aquilo é complicado, mas é mais fácil do que era há alguns anos. E aí você chega a 15, 16, 17, você está estudando 2 horas, 3, e de repente, o pianista já com 8, 9 anos está estudando 4, 5 horas, quase sem intervalo, e consegue, porque é um exercício crescente, como se fosse um exercício físico, colocando mais peso. Estudar um instrumento musical é um excelente exercício de foco, é uma escola de foco. Você precisa ficar prestando atenção naquilo. Eu posso treinar isso com música, eu posso treinar com leitura, eu posso treinar com filmes. Ficar olhando em um tema, prestando atenção. Algo fascinante sobre foco é que, de acordo com o livro Foco, A Atenção e Seu Papel Fundamental para o Sucesso, de Daniel Goleman, nosso controle sobre nossos pensamentos não é perfeito, pois alguns de nossos pensamentos são mais intuitivos, enquanto outros, mais racionais e controlados. Além disso, ele apresenta os 3 tipos de foco, que você vai conhecer a partir de agora. Então também diz o professor do livro Foco, que nós temos um foco interno, que é a minha capacidade de pensar nas minhas questões pessoais e ficar seguindo um caminho de autoanálise, por exemplo, de reflexão comigo mesmo, de me conhecer, ou avaliar o que eu fiz, o que eu disse. Este é o foco interno. Existe um foco no outro, que é a minha capacidade de acompanhar uma conversa, olhar para uma pessoa, esperar minha vez, não ficar interrompendo. Existe um foco no outro. E finalmente ele distingue um terceiro foco, que é o foco geral no meio ambiente, o foco amplo, que é o foco na sociedade, na cidade, no ambiente e assim por diante. As situações em que ele é mais necessário. Eu tenho que treinar um foco de meditação interna, eu tenho que treinar um foco de atenção à fala, às atitudes e aos gestos do outro. Eu tenho que treinar um foco mais amplo e mais geral. Outro pensador contemporâneo que se dedicou ao foco foi o genial Steve Jobs. No final da vida, Steve Jobs começou a escrever pequenos textos e falas muito interessantes, já sabendo que iria morrer. E tem um texto final de Jobs que eu gosto muito, que é sobre o foco. Entre tudo que ele diz, tem uma questão que me tocou. Ele definiu o foco por um caminho que eu nunca definiria, mas ele está certo. Foco é dizer não. Muito interessante, né? Porque aqui tudo que eu falei para vocês é sobre o sim. Sim, concentre-se, sim, faça isso. Mas ele quis dizer o não, porque em primeiro lugar eu não posso encher minha agenda de muitas atividades. Eu tenho que dizer não para não ficar sobrecarregado, cansado e tenso. Sou eu que destruo a minha concentração com muitos compromissos, nem todos tão necessários. Foco é dizer não para estabelecer uma agenda saudável. Como deu para perceber, o foco é um dos grandes diferenciais para os novos tempos. Experimente exercitar todos os seus focos de forma inteligente, saiba quando dizer não às distrações e para os prazeres de curto prazo, e você sem dúvida vai se destacar, e muito além do trabalho. Um bom ouvinte é mais sedutor e cativante, além de ser capaz de entender os ambientes ao seu redor com um foco ambiental. Aprender a focar será um investimento que trará retorno em todas as áreas da sua vida. Se você conhece alguma prática ou exercício para treinar e potencializar o foco, divida com a nossa comunidade nos comentários. Venha construir valor conosco aqui neste canal. Curta este vídeo se ele somou para a sua vida e inscreva-se no canal para ficar sabendo das nossas novidades.